Quem conhece, me acompanha há muito tempo, conhece já um pouco da minha história, né? Sabe um pouco. E quem já participou das imersões, da imersão que eu já fiz, né? Sabe também um pouco da minha história. E na minha história, eu explico exatamente como que eu me vi no inferno arrumadinho. Eu era pedagoga, né? Hoje eu sou mestre em Feng Shui, mas na época eu era pedagoga, trabalhava no ensino público e vivia trabalho da casa para o trabalho, tá? Não tinha ninguém para me ajudar, tinha 2 filhos, vivia dentro da escola, trabalhava vários horários, vida de professor não é fácil, muita gente aqui sabe disso, mas isso é muito comum, né? Porque é um estresse danado. Eu vivia envolvida, como eu era pedagoga, eu me envolvia nos problemas dos alunos, nos problemas dos professores, eu tinha problemas com o diretor, era muita pressão, e aquela energia vivia me angustiando, e sem eu perceber, eu levava isso para minha casa. Eu não me dava conta disso, que eu trazia esse estresse para dentro da minha casa. Mas na minha casa estava tudo arrumadinho, né? Estava tudo arrumadinho, tudo decoradinho, tudo bonitinho, cada coisa no lugar. Eu botava os filhos na escola e o marido estava lá e eu achava que está tudo muito bom. E continuavam os muitos problemas dentro da minha casa. Eu continuava com muito estresse, o dinheiro ia pelo ralo, as emoções não eram boas, existiam muitas brigas familiares, existia uma insatisfação muito grande dentro de mim. Mas tudo isso é muito normal. Muitos de vocês passam por isso o tempo todo, 24 horas por dia. Isso não é o motivo para me ter tido aquele estalo. Porém, durante esse processo, eu engravidei. Eu falei que eu tenho 2 filhos, né? Engravidei do meu terceiro. Quando eu engravidei do meu terceiro, as emoções ficaram mais fortes ainda. E eu já estava começando a perceber que a energia da casa não estava bem. E aí eu ficava mais preocupada ainda. Eu falei assim, nossa, eu grávida, um terceiro filho, uma gestação, esse monte de problema na escola, sabe, abandono social, maldade, maus tratos, aquilo me dava um pavor tão grande, eu queria minha casa em harmonia, mas eu não sabia o que fazer. Eu queria minha casa com doçura, mas eu não tinha noção como eu ia dar conta e prestar conta disso. Mas eu tinha uma leve sensação, uma percepção que a energia não andava boa. Eis que eu recebi um diagnóstico que eu não desejo para ser humano nenhum, mas nenhum, com pureza d'alma, nenhum. Eu, grávida de 7 meses, descobri que eu estava com um câncer no colo do útero. Então, assim, não foi uma, toda vez que eu falo isso, eu me emociono muito. Então, assim, não tem como não se emocionar. Hoje eu já passei por tudo isso, já estou curada. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse momento foi um divisor de águas na minha vida. E ele foi o motivo pelo qual os meus órgãos sensoriais, que antes não estavam nada ativado, onde eu vivia imersa em muita reclamação, em muita queixa, em muita dor, onde eu só via o que estava dentro da minha cabecinha, eu não conseguia ver nada mais ampliado, me levou a esse grau de problema. Então, eu não tenho raiva dessa época, tá? Eu não tenho raiva dela, muito pelo contrário. Eu costumo dizer que é uma Mônica antes e depois do câncer, né? Como eu vou dizer para vocês que eu sou uma Mônica antes e depois do Feng Shui, né? Das técnicas de harmonização que eu aprendi e desenvolvi o meu método. Então, bora lá. Eu recebi o diagnóstico de câncer do colo do útero. Eu estava com 7 meses. E quando eu descobri esse diagnóstico, na época, o médico, foi tudo tão aterrorizante, foi tão apavorante, foi tão assustador, que ele, apesar de ser um oncologista, ginecologista, lá atrás não tinha
tanto aprendizado como tem hoje, não tinha tanta informação como tem hoje. Enfim, ele me deu 1 mês de vida. Ele chegou para mim e falou, Simone, olha, a sua situação é essa, é essa, é essa, e eu não posso fazer muita coisa para você. Só contextualizando, eu tinha vindo de uma outra médica que eu já tinha falado para ela, tinha acusado uma ferida no meu Papa Nicolau. Ela não fez os exames corretos na época e retirou a minha... Eu usava pílula, né, na época, e eu engravido, gente, no vento. Nossa Senhora! 15 dias depois eu estava grávida. E ela, enfim, ela não foi íntegra na época e ela com 7 meses sumiu da minha vida. Eu me vi sozinha, eu me vi sem a pessoa que colocou no mundo 2 filhos meus que eu confiava 100%. Então, pensa no mundo que desmoronou. Da noite para o dia, tive que sair de uma médica para ir para um médico especialista que não conhecia da minha história e que disse para mim que todos os exames que eu fiz não valeram de nada e que o que eu tinha era um câncer muito severo e que era muito séria a minha situação. E que, pelo que ele tinha de estudos, eu só tinha 1 mês de vida. Então, ele me deu duas opções. Ou ele falava assim, nenhuma delas eu garanto a sua vida, mas eu te dou a opção de você retirar o bebê agora. Eu estava grávida de 7 para 8 meses, sabe? Eu já estava chegando no 8º mês. E eu vou tentar ver se ele sobrevive, vou tentar sobreviver você, para ver se eu consigo tratar você um pouco antes, para ver se dá tempo de te salvar, ou você escolhe, porque eu não sei nem se você vive na próxima semana. 1 mês é o que eu suponho dentro dos estudos que possa ter. Não foi algo bom de ouvir. Sabe aquele inferno arrumadinho? Ali eu comecei a perceber que eu vivia no inferno, porque eu estava com um diagnóstico horroroso, uma casa que parecia linda, mas que era fria e vazia. Um marido desesperado, 2 filhos pequenos e a possibilidade de eu ir embora e o meu filho nem nascer. Nossa, mãe, foi desesperador. Nossa, desesperador. Eu tô sorrindo, é porque assim, eu tô sorrindo para mim do tanto que eu superei aquilo, sabe? Eu falei assim, quando eu paro e olho hoje, foi muito angustiante. Nesse período, eu não contei nada para a família logo no início, porque eu sabia que se eu não estava com estrutura, nem a família ia ter. Eu não contei nada para a família, mas tinha uma amiga minha, né, um casal de amigos nossos, primo do meu marido, que ela, de vez em quando, ela me mandava uns textos em inglês. Eu não sabia inglês ela traduzia para mim, e falava sempre de energia. Então, pouco que eu conhecia de Feng Shui era um texto ou outro que ela mandava para mim. Porque internet naquela época, gente, isso foi há 27 anos atrás. Internet naquela época eu era um bebê, não tem a velocidade que tem hoje com vocês. No estalar de dedos, vocês têm todas as informações no YouTube ou em qualquer lugar que vocês queiram. Eu não tinha isso. Eu tinha livro e alguns manuscritos que ela me mandava, né? Através de e-mail, é o que ela mandava para mim, porque era isso que a gente tinha, né? E eu já sabia que existia uma movimentação na energia, mas eu não entendia muito, com muita clareza. Ela falava que se a gente harmonizasse o lar, mexendo algumas peças, tirando algumas peças de lugar, deslocando, mudando a cor, botando uma planta, tampando o vaso do banheiro, a energia mudava, a gente se sentia bem. Aí eu falei assim, nossa... Eu tinha que pensar rápido. Gente, eu tinha que pensar rápido. Só tinha 1 mês de vida. Aquele diagnóstico batia, martelava na minha cabeça. Então eu falei assim, bom, eu tenho que harmonizar o meu lar. Eu não pensei nem em mim. Amor por mim, eu descobri que eu não tinha nada. Era zero, nulo, total. Eu não me amava, nada. Então, eu olhei e falei assim, bom,
O que tá, né? Hoje eu falo, o que tá no meu controle? Eu nem pensei em controle na época. Perdão, eu fico muito emocionada, eu começo a engasgar. O que estava sob o meu alcance? Harmonizar minha casa, deixar minha casa pelo menos harmonizada quando eu fosse embora, né? Porque ele foi tão enfático naquilo, eu falei assim, meu Deus. Então, eu comecei a ler os manuscritos, e nisso, eu recebi uma ligação no segundo dia, era ela. Ela resolveu vir para o Brasil e falou assim, ai, Mônica, eu tô chegando no Brasil, quero muito te ver. Ela ligou de São Paulo para mim. Eu não estava recebendo ninguém, gente, ninguém. Eu não queria ver ninguém. Só que eu falei assim, eu liguei os pontos rápidos, sabe? Seu cérebro começa a funcionar. Eu falei assim, gente, ela sabe do negócio, ela sabe como harmonizar. Eu vou pedir ajuda. Eu vou pedir ajuda para quem sabe. Nossa, olha que oportunidade eu tô tendo. Aí eu falei assim, fulana, você pode vir aqui na minha casa? Eu precisava conversar com você. Claro! Ela chegou em Vitória no outro dia. Quando foi de tarde, ela estava na minha casa. Quando ela chegou, para que ela entendesse por que eu estava tão interessada naquilo, eu tive que contar o que aconteceu. Enfim, ela ficou tão estarrecida quanto todos. Uma semana depois eu contei para todo mundo. Só que ali, ela começou a me explicar sobre a harmonização, sobre as técnicas de Feng Shui. E ali eu falei assim, você me ajuda? Quanto tempo você vai ficar no Brasil? Ela falou assim, 3 semanas. Você me ajuda em pelo menos 2, se eu viver até lá, a colocar ordem na minha casa, ou pelo menos eu descobrir o que eu posso fazer, porque eu não tenho nem ideia do que eu posso fazer. E foi dito e feito. Ela assumiu um compromisso comigo, abriu mão de todos os... Ela abriu mão de todos os compromissos que ela tinha. Obrigada. Quando eu lembro disso, eu lembro do poder que ativar a energia do Bar dos Amigos tem. E como que um amigo faz toda a diferença na vida da gente. Então, ela tinha apenas 3 semanas no Brasil, tinha 10 anos que ela não voltava, ela tinha que ver os amigos, ela queria ver os pais, ela queria ficar com as pessoas, ela abriu mão de tudo, literalmente de tudo, para ficar comigo 2 semanas e me ajudar a harmonizar a minha casa com o que eu podia dentro da minha casa, com o que eu tinha. Eu estava com um barrigão desse tamanho, não podendo fazer praticamente nada, sabendo que eu poderia ir embora a qualquer momento, e ela foi uma amiga. Nossa, ela foi um anjo de luz. Ela foi uma estrelinha brilhante no céu. Então eu costumo dizer que eu tenho amigos maravilhosos que me ajudam o tempo inteiro. Mas eu não afirmava isso na minha vida. Então aconteceram 2 coisas muito importantes para que você soubesse por que eu tenho tanta propriedade para falar sobre o assunto de harmonização. Eu comecei a ler um livro que começou a me conectar com o poder da mente e eu comecei a perceber o quanto que eu reclamava da vida, o quanto que eu não era grata, o quanto que eu não me valorizava, o quanto que eu me queixava, o quanto que eu falava que a vida era difícil e eu achava que aquilo era normal, era o estresse do dia a dia. Então eu comecei a ligar os pontos e eu comecei a perceber que palavra tem poder, sentimento tem poder, e tudo aquilo fazia uma bagunça muito grande na minha casa. E que aquelas emoções e aquelas percepções literalmente materializavam no momento presente, travavam a minha vida. Minha amiga linda, maravilhosa do coração, ela, com pouco que ela conhecia, ela falou para mim assim, eu fiz um curso com um mestre chinês muito legal,
o nome dele era Thomas Jung, e ele sabia, e ele dizia que se harmonizar, se fazer isso, tudo vai funcionar, então eu vou te ensinar. Eu não fiz o curso completo todo, mas o que eu sei eu vou te ensinar. Ela aplicou o Baguá na minha casa, e ali eu percebi que eu tinha muitos ladrões de energia, ali eu comecei a perceber que a minha energia vazava, minava, eu comecei a perceber que eu fazia um monte de coisa errada, enfim. Eu me dei conta que eu vivia literalmente um inferno arrumadinho, eu vivia um caos em vida. A minha casa não era harmonizada, a minha casa não era equilibrada, a minha vida não estava equilibrada, e como eu não me amava nada e não me respeitava nada, eu gerei e abri campo para que um câncer criasse na minha vida. Por quê? Antes de mim, ninguém teve esse câncer, depois de mim, na minha família, ninguém teve nunca mais. Então, eu literalmente, né, abri campo para essa anomalia bater em mim. E quando eu comecei a aplicar as técnicas, quando ela começou a falar, porque literalmente a gente botou a mão na massa, a gente fez acontecer. Eu me comprometi 100% com ela. Eu falei assim, olha só, eu vou dar conta e prestar conta aqui do que eu posso, porque a barriga não ajuda. Não, eu te ajudo. E a gente começou a fazer uma revolução na casa, porque o objetivo era deixar a casa harmonizada para os meus filhos. E depois eu falei assim, nossa, eu aprendi tanta coisa nesse universo da energia, eu aprendi tanta coisa que quando a gente se ama, quando a gente se compromete, quando a gente aproveita as oportunidades que a vida dá, isso faz tanta diferença na minha vida. Ai, eu quero viver, eu não quero ir embora. E assim, eu firmava todo dia, eu posso, eu quero, eu consigo, eu aprendi esse mantra, eu posso, eu quero, eu consigo, eu posso, eu quero, eu consigo, eu vou viver, eu posso, eu quero, eu consigo, eu vou prosperar, eu posso, eu quero, eu consigo, aquilo martelava tanto na minha cabeça, eu quero aprender, isso está fazendo toda a diferença na minha vida. Ao final de 2 semanas, a casa estava mais leve, os meus filhos estavam até mais alegres, a família não estava tão desesperada, porque a esperança começou a brilhar. Esperança começou a brilhar. Bom, dito isso, eu fui para a cirurgia. A cirurgia foi um sucesso, né? Na imersão eu vou contar mais detalhes de como foi todo o processo, né? Aqui é só para vocês terem uma ideia. A cirurgia foi um sucesso, tanto um sucesso que eu estou aqui viva. Meu filho lindo, maravilhoso, é vivo até hoje, né? Nossa, é uma bênção na minha vida. Eu tive que fazer toda a quimio e toda a rádio necessário na época, mas assim que eu me vi liberada pelo médico, eu me aprofundei no universo das energias. Eu estudei tanto, eu peguei tudo que tinha, pedi ela para mandar livro para mim, e na primeira oportunidade eu voei e fui fazer curso. Porque não tinha nada na internet, né? Não é igual vocês que fazem curso online. Eu tinha que realmente me aprofundar, ir para fora, para rodar o país, o Brasil, fora do Brasil, enfim. E eu comecei a, a aplicar a técnica para alguns amigos, que depois falaram assim, nossa, sua casa está tão leve, está tão harmonizada, está tão bonita, nossa, está tudo tão gostoso, sua casa é tão gostosa de entrar, nossa, eu tenho tanta paz nessa casa, me ensina, o que que você fazia? E quando eu comecei a aplicar para amigos, colegas de trabalho, porque a minha vida voltou ao normal, eu falei assim, uau, eu encontrei um método que se você aplicar em 6 semanas, você destrava todas as áreas da sua vida. Aquilo para mim foi muito forte, mas tão forte, fez tanto sentido, mas tanto sentido, que eu, depois que eu apliquei em muitas pessoas, eu desenvolvi um curso, criei o meu curso, ensinei para alunos. Hoje eu não estou mais pedagoga, hoje eu sou uma terapeuta holística, que também usa pedagogia nos cursos, né, para ajudar bem os ensinos, e criei uma empresa, dou cursos online, ensino pessoas a fazerem isso, né, tanto profissionalmente como pessoas comuns como eu e você, pessoas que também conseguiram exatamente isso, ter paz, prosperidade, serenidade, alegria de viver, um sorriso no rosto, uma gratidão pela vida, uma energia que não cabe dentro de mim.
uma energia que, nosso Deus, é a energia de viver. E eu quero exatamente ensinar essa alegria para vocês, a oportunidade, o celeiro de oportunidades que é você aplicar as técnicas de harmonização, como elas fazem a diferença na sua vida.